Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao É Preciso Falar. Eu sou Karen Scavacini, psicóloga, e hoje estou aqui com um colega, o Fred Matos, psicólogo do Papo de Homem, que veio conversar com a gente sobre masculinidade, sobre os sentimentos dos homens, sobre diversos assuntos dentro dessa área que a gente precisa falar cada vez mais. Você já viu o documentário Silêncio dos Homens? Se não viu, se prepara, porque depois desse vídeo você vai ficar com gostinho de ver esse documentário. Fred, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande poder te receber e vamos lá, como é que foi fazer esse documentário, como que surgiu essa ideia? Conta um pouquinho pra gente. A ideia surgiu de uma necessidade de trazer os homens para o debate, porque ao longo de muitos anos produzindo conteúdo, textos, vídeos para o Papo de Homem, a gente foi se deparando com questionamentos vindo dos movimentos feministas e a gente às vezes se percebia um pouco na margem dessa discussão e uma das coisas que a gente sempre ouvia é: vocês precisam conversar com os homens, com seus brothers, porque a gente não tem entrada para conversar com eles. E a gente foi percebendo que havia uma necessidade de ter um diálogo mais aberto sobre as questões da masculinidade e dos pontos cegos que a gente tem na construção enquanto homens. E o documentário surgiu um pouco dessa tentativa de fazer um diálogo, de aproximar os homens desse tema que é tão delicado, que é falar sobre a vida íntima, a vida psicológica, os dramas, os conflitos, os dilemas que o homem vivencia na vida dele, cotidiana. É um documentário que ele vai trazer, então, diversos depoimentos, né, Fred, desses homens contando como que foi crescer a partir da educação que o homem tem, essa diferença da educação entre homens e mulheres. A gente sabe que os homens, eles se matam até 4 vezes mais que as mulheres. Isso acaba tendo um impacto muito grande, não só nos índices, mas a gente também vê que isso tem relação com a forma como ele fala, como ele expressa seus sentimentos, e muitas vezes a gente acaba usando um termo, que eu até quero saber se é um termo certo ou não da gente usar, que é a masculinidade tóxica. É por aí mesmo? A gente pode pensar por esse caminho? A gente é bem cuidadoso na hora de lidar com esse termo, porque durante um tempo ele pareceu ser útil para você falar sobre características que são muito recorrentes no comportamento masculino e que teriam componentes muito destrutivos e autodestrutivos. Só que de um tempo para cá a gente foi fazendo uma revisão crítica desse tipo de termo e a gente foi percebendo que quando você começa a digitar num site de busca masculinidade, a palavra quase que na sequência que vem é tóxica. E a gente começou a ficar preocupado com essa associação como se a masculinidade fosse intrinsecamente tóxica. Então você pode ter uma construção diversificada de masculinidade onde ela não precisa ter esses componentes problemáticos ou destrutivos. Então a gente tem tentado evitar um pouco falar sobre isso, porque em especial quando a gente vai conversar com os homens, se os homens se sentem intrinsecamente malvados ou problemáticos ou destrutivos, a gente tem a tendência a perceber que existe um recuo no diálogo. E o que a gente quer é dialogar. A gente quer conversar, a gente quer entender, a gente quer ouvir, a gente quer que o homem quebre esse silêncio. Então, se a gente usa um termo que parece condenar a premissa de ser homem, você já começa a fechar portas para essa conversa, para esse diálogo. Então, apesar de entender o uso que é feito disso, acho que talvez esse uso tenha sido usado talvez de um jeito que também dificulte esse diálogo. Quando a gente está falando sobre o suicídio dos homens, né, o ideal seria a gente usar, então, falar que a masculinidade, em alguns momentos, ela pode ser negativa ou... A construção da masculinidade deixa o homem mais vulnerável a padrões de questões emocionais, transtornos, a não poder comunicar o que ele pensa, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele sente de verdade, né? Porque o homem fala o tempo todo em todos os ambientes. Então, uma mulher tá explicando uma coisa, tem aquele lance, o homem interrompe para falar, para explicar a própria mulher para ela mesma. Então, normalmente as pessoas falam, mas como assim os homens estão em silêncio? Eu só ouço o homem falar
Assim, uma coisa é o homem falar, outra coisa é ele se revelar, outra coisa é ele se abrir, outra coisa é ele falar o que de fato está acontecendo com ele. Porque se você pergunta, como é que você está? De boa? Tranquilo? Uma boa? Não sei o que lá, mas me fala como você está, né? Não estou bem. Essa parte quase nunca chega. Então, quando a gente vai falar sobre essas temáticas que envolvem suicídio, associar o suicídio masculino parece uma coisa como se ela tivesse intrinsecamente ligada ao fato de ser homem. Tem uma correlação, mas não é só isso. Com certeza. Até porque a gente fala várias vezes, a gente já falou isso aqui várias vezes, que quando a gente está tratando de suicídio, a gente está falando de fatores, de multifatores. Né? Então, tem o fator social, tem o fator econômico, tem o fator biológico, quer dizer, a gente não pode colocar tudo com um único olhar, com um único viés. Mas com certeza o ingrediente da construção da masculinidade tem um grande peso no meu entendimento para essas questões. Sim, o homem poder pedir ajuda, o homem poder procurar ajuda, porque ainda procurar ajuda, principalmente se a gente está falando de uma ajuda psiquiátrica, aí tem acho que um tabu muito grande dentro do universo masculino com relação a isso. De modo geral, já tem um tabu por conta da ideia de ser associado com loucura, mas aí quando entra no campo da masculinidade, isso é associado com fraqueza, incapacidade, impotência para lidar com a vida, fracasso. E aí é muito difícil o cara chegar na frente do psiquiatra, então, eu estou me sentindo fracassado. Vim procurar ajuda. Difícil isso acontecer. Então, normalmente vão surgir sintomas mais incapacitantes, onde ele vê o trabalho dele sendo prejudicado, aí normalmente ele vai procurar ajuda médica. E eles tendem a ir mais para o psiquiatra, para o psicólogo? Como que você tem visto esse movimento? Eu tenho a sensação de que o psicólogo parece ter sido uma via de expressão, assim, porque parece uma coisa menos evidente, vamos dizer assim, que ele está precisando de uma ajuda psiquiátrica. Essa palavra ainda é muito assombrosa. Então, nossa, não tô louco. Deixa eu procurar ajuda porque eu quero melhorar minha performance. É sempre um lance meio de melhorar a performance de vida. Daí ele vai se dando conta de que existem questões mais delicadas que estão implicadas ali na vida dele, e aí normalmente o psicólogo acaba sendo uma via de encaminhamento para o psiquiatra. Eu conheço muitos homens que eles fazem terapia, mas eles não contam pra ninguém, né? Os melhores amigos não sabem que eles fazem terapia, porque é como se falar, ele vai ser zoado, os outros homens vão falar, puxa, mas vamos terapia aqui no bar, vamos tomar uma cerveja, coisas assim. Ele vai lá no meio do expediente, consegue horário, deixa de almoçar e vai fazer a terapia dele para poder não ter que abrir muito essa questão, porque isso ainda é visto como se fosse uma fraqueza, que é uma pena. Mas ainda é visto assim. Então, se você está precisando ir no psicólogo ou no psiquiatra, você pode achar jeitos de fazer isso sem que necessariamente se você ainda não consegue falar para os seus amigos que você está precisando de terapia, não deixe de ir na terapia ou não deixe de procurar o psiquiatra se você está precisando. Quer dizer, existem formas alternativas da pessoa conseguir a ajuda que ela precisa. Você fala muito de relacionamentos, você escreve sobre os relacionamentos. Quais são as maiores questões que os homens têm trazido na atualidade? Acho que quando o homem vai procurar terapia em função de relacionamento, normalmente é quando o relacionamento está acabando. E ele já não sabe muito mais o que fazer, como se expressar, a quem recorrer. Ele já está numa fase em que ele está sendo ameaçado, ou você faz terapia, ou a coisa não vai conseguir seguir. Então são as últimas cartadas que as parceiras vão dando no relacionamento para ver se esse cara entra em contato com alguma dimensão dele que ele não consegue olhar. Então, normalmente eles vêm com esse senso de ameaça, essa urgência, essa coisa de eu estou fazendo alguma besteira, mas eu não sei exatamente o que é. Me ajuda a entender esse lance aí, porque eu acho que eu estou fazendo tudo certo, né? Acho que eu tenho uma boa vida, eu trabalho, estou em casa, né? Sou um pai que joga bola com o filho, mas aí ele vai entendendo que não é só isso. Não é só disso que se trata o relacionamento, que ele também é responsável pelo relacionamento, que não é só relações públicas, que cuida das coisas de fora de casa, que ele tem que propor coisas, ele tem que conversar, que é interessante que ele se abra nas conversas, que ele não fique falando só sobre eventos, notícias do cotidiano, mas que ele consiga se expressar,
que isso pode fazer bem para ele, que isso não vai ser necessariamente visto como um atestado de fracasso, que isso pode aumentar a intimidade do casal. Então, quando ele vai entendendo isso, ele fala assim, pô, então tem mais coisa que eu tenho que fazer e que eu estou negligenciando. Então isso é bem rico. E muda bastante, né, a forma como ele se relaciona. Agora, isso vem de uma construção social, de uma construção educacional também, que o menino tem desde o menino, o jovem, o homem, né? Como que os homens, os meninos, né, os adolescentes têm sido educados? Você acha que tem já uma mudança na forma como os meninos têm sido tratados e educados desde a infância, na escola e pela família, de uma forma que isso lá para frente possa trazer com que ele possa se relacionar melhor com os seus sentimentos, possa falar mais, possa ter vínculos mais, não vou falar significativos, porque o homem tem muitos vínculos significativos. Eu estou querendo dizer ele poder expressar o que ele passa ou o que ele sente. Dizer que está uma maravilha, a gente não pode dizer, mas com certeza existe um movimento crescente das pessoas poderem questionar esse tipo de paradigma, né, de como se educa os homens. Porque normalmente eu brinco que é uma educação emocional meio exteriorizadora. Então o homem é sempre colocado para fora dele, a resolver na ação. Dificilmente ele é colocado para conversar, para pensar, para dialogar, para se observar. É sempre uma ação que leva ele a fazer coisas. Vai brincar, vai correr, vai brigar, vai dormir. Tem que sempre fazer coisas. Então, isso vai imprimindo ali no ritmo dele, emocional, a ideia de que se você fizer coisas do lado de fora, você consegue resolver. Só que isso não resolve todas as questões. Você precisa elaborar, dar nome aos seus sentimentos, explicar o que está acontecendo, poder reconhecer que você está num momento difícil. Os homens têm não tem feeling para poder se dar conta de que alguma coisa não vai bem. Então, normalmente, eles começam a trabalhar muito, fazer mais hora extra, ou eles bebem mais, querem sair mais, eles querem fazer coisas, ficam mais paralisados na frente da TV ou no celular, viciado em jogos, em coisas nesse sentido, que é um jeito de alienar ele dele mesmo. Então, essa educação emocional, esse questionamento sobre isso, e por isso o documentário O Silêncio dos Homens, é até para poder sensibilizar ambientes institucionais, escolas inclusive, porque creches, para as pessoas terem consciência de que às vezes os homens também são negligenciados desse ponto de vista, apesar de a gente sempre achar que os homens são privilegiados. Com certeza são privilegiados em muitos sentidos, e isso é muito debatido. No entanto, esse privilégio também vem acompanhado de uma série de negligências íntimas, e isso é muito problemático em termos de saúde mental. Com certeza. E você acabou de falar vários sinais, né, que o homem pode ter que ele não está bem. Né? Então, se você perceber que está fazendo alguma dessas coisas que você falou, acho que talvez é hora de parar, pensar um pouco, refletir se está precisando de uma ajuda mais especializada ou não. Normalmente o homem, quando ele está com as emoções à flor da pele, meio abalado, ele fala que está cansado. Então ele só consegue entender que o corpo físico dele está cansado. Não, o corpo está cansado, então se eu dormir, eu descanso. Aí no fim de semana ele dorme, não descansa. Tem alguma coisa ali, uma angústia, uma coisa... Ele está lidando com sentimentos ambivalentes. Essa palavra, né, ambivalência emocional, o homem nem sabe que você pode ter duas emoções aparentemente contrárias operando dentro de você simultaneamente e que você vai ter que lidar com aquilo, enfrentar um dilema, você vai ter que tomar uma decisão difícil, abrir mão de coisas, negociar suas ações. Então, chegar nesse ponto, isso é muito sofisticado para a maior parte dos homens, mas saber que isso é possível é o que deixa a gente esperançoso. No Papo de Homem vocês trazem bastante, tem muito conteúdo no site, né, e nas redes sociais também. O que vocês têm percebido, como que tem sido a reação dos homens, não só ao documentário, né, mas também ao tudo que vocês têm colocado nas redes e no site? A gente passou por muitas fases no site, então
Quando ele foi criado, a gente admite hoje em dia que ele reproduzia muitos discursos machistas, que a gente entende hoje, que sempre vinham num tom instrutivo, mas assim, ainda assim, a gente não era os aloprados né, que reforçava, ninguém fala de bater em mulher, não era nesse sentido. Mas tinha sempre um conteúdo meio que de homem a homem, assim que é ser homem, tinha um reforço de estereótipos. A gente foi se dando conta disso ao longo do tempo e foi reformulando a linha editorial do site. Isso causou uma divisão, né? Então tem um público que está o tempo todo se queixando de que a gente virou esquerdinha e feminista, babaca, que a gente está seguindo uma agenda, né? Agenda secreta, feminista, assim, uma coisa curiosa, e que fica pedindo os bons tempos do papo de homem, uma certa nostalgia para dizer que homem é assim, tem que ser assim, uma coisa meio assim, olha, você não sabe nada da vida, homem tem que fazer assim. Ufa, que bom, agora eu sei como tem que ser homem. E agora a gente faz questionamentos mais filosóficos. Quais são as possibilidades de ser homem nesse mundo? Não, eu quero aquela época que vocês diziam que eu tinha que fazer. Isso há quanto tempo atrás? Quando que vocês começaram? Em 2010 a gente começou a fazer isso, assim, em 2010, 2011 a gente começou a ter umas crises editoriais ali que a gente viu que a gente estava... a gente não tinha consciência completa dessas questões, com mais certeza, a sutilidade do machismo, porque o machismo mais óbvio já não era parte do nosso discurso, mas aquelas sutilezas ainda aconteciam. Então tem até hoje, então 9 anos, 8 anos se passaram desse processo, ainda tem gente nostálgica nesse sentido e a gente consegue entender. A gente também adotou durante um tempo uma coisa muito autocrítica pesada, tipo a gente está errado em tudo, vamos parar quase de produzir conteúdo, não, para tudo, vamos rever cada linha por linha, então a gente ficou muito duro. E os homens, o público sentiu isso, e eles se queixavam, mas a gente está errado em tudo, então bastou nascer homem, você já está errado. Então a gente também reconhece que durante um tempo a gente foi menos empático com as dificuldades dos homens nesse sentido e estava pegando pesado. Então eu tenho a sensação que a gente agora está num período mais refrescante disso, e acho que daí veio o documentário também, dessa coisa de fazer um balanço, porque a gente não queria nem passar pano, falar assim, homens, olha como vocês sofrem, coitadinho de vocês, então a gente pode seguir aloprando a vida das pessoas, né? E a gente também não queria ser uma coisa que fosse nem muito permissiva e nem muito, vocês estão errados, você nasceu homem, você está errado, porque não é isso. Né? Então todo mundo sofre, apesar dos privilégios, desses efeitos problemáticos dessa construção social do machismo. Então, é importante trazer isso para o debate. E os homens têm entrado mais em contato com vocês agora? Como que tem tocado eles o documentário? Quer dizer, vocês têm recebido... vocês recebem pedidos de ajuda, por exemplo? Como que vocês têm lidado com tudo isso? A gente tem sempre uma postagem semanal, quinzenal no site, trazendo questões que leitores trazem, mandam e-mail contando, e a própria comunidade se encarrega de falar da própria experiência. Então uma das coisas que a gente toma muito cuidado é que a gente não fique dando conselhos, que a gente fale, olha, o que aconteceu comigo foi assim, assim, assado, então eu tenho isso para trazer para você, para não ficar uma coisa de, faz um negócio que eu nunca fiz na vida. Então assim, fala sempre na primeira pessoa da sua experiência, das suas emoções, do que você viveu e do que funcionou para você. E em função do documentário, muitas pessoas têm se animado a criar grupos de reflexão sobre masculinidade, então em lugares assim, variados do Brasil, as pessoas falando que se sentiram tocadas e sentiram impelidas a começar a mexer ali com os amigos, a cutucar, mandar o documentário na família, tomar umas invertidas, mas continuar insistindo nesse ponto. Então a gente vê esse movimento mais crescendo. Vocês têm até um manual dentro do site, né, sobre como as pessoas podem criar grupos, exatamente.
Isso é muito legal. Então, dê uma olhada nesse material, porque se você está querendo falar, se você quer começar um grupo, lá tem um material maravilhoso que pode ser utilizado, que acho que é isso, né? Você começar a ter pequenos grupos que possam falar sobre esses sentimentos, sobre a masculinidade na sua totalidade, né? E que possa trazer aí conhecimento para os homens. Pensando em sexualidade, você traz no documentário uma história com o seu pai e você também abre que muitos homens, né, como que eles são apresentados para a sexualidade, como que isso funciona ainda hoje, como funcionou, como que isso afeta os homens hoje em dia. Você podia contar um pouquinho para a gente? Esse é o ponto cômico um pouco do documentário, que eu falo sobre uma vivência que eu tive com meu pai e o que eu deixo claro assim no relato é que ninguém senta para conversar com a gente a respeito disso, sobre sexualidade. Então, a gente sabe que para os pais, agora eu sou pai de uma menina, então eu imagino o embaraço para se abordar esse tipo de assunto. E pensando no conselho do meu pai, foi um conselho muito, que eu diria, tosco, vamos dizer assim, parar para pensar, e na pesquisa a gente viu que a maior parte dos homens se identifica, tem como figura de inspiração o pai, mas a maior parte deles nunca conversou com o pai sobre nenhum assunto íntimo, muito menos de sexualidade. Ou seja, o seu herói é um herói silencioso também. Então você não tem alguém que você respeita, que poderia te ajudar a construir, a falar sobre alguma coisa, e você nunca conversou sobre sexualidade com o seu pai. A não ser, sei lá, a maior parte, sei lá, minha geração ganhou uma revista de mulher pelada e falou, é isso aí, né? Um tapa nas costas, quando muito. Quer dizer, o melhor da orientação sexual que você recebeu, esse tipo de coisa. E hoje em dia, a nova geração com a pornografia sendo tão acessível para a maior parte dos jovens, isso tem sido uma questão muito problemática. A maneira com que o jovem vai construindo a percepção do desejo, da sexualidade, da vivência, da interação com a mulher. Quer dizer, tudo isso vai construindo uma narrativa dentro da cabeça dos garotos que é muito problemática. E isso, com certeza, vai aparecer nos consultórios daqui 10, 20 anos de uma maneira muito problemática, porque isso não está sendo debatido com clareza e os homens, pais, apesar de continuarem sendo modelos para os seus filhos, seguem despreparados para conversar sobre essas questões, porque também não tiveram referências nesse sentido. Então é uma coisa meio epidêmica, eu diria.